Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão, é hoje que o Flamengo inicia aí o seu primeiro jogo no Mundial de Clubes. E aí, Jorginho titular, Bruno Henrique ou Pedro como titular? Vamos de provável escalação do nosso Mengão e todas as informações ali do Flamengo com o programa ali, equipe F360, lembrando créditos ali na descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. E é hoje o dia do jogão do Mengão, então sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Flamengo e Esperance, estreia rubro-negra no Mundial de Clubes da FIFA e o Mendel e o Pedro Ivo já estão conosco. Bom dia, amigos. É isso aí, bom dia Abel, Mari, Celso, Eugênio, bom dia a todos. Pedro Ivo Almeida. Bom dia, Mendel. Chegou o dia. Enfim. Chegou o dia da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, muitos treinos acontecendo aqui nos Estados Unidos, toda essa preparação para o dia de hoje, a grande estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, hoje 9 horas da noite na Filadélfia, 10 horas da noite de Brasília, contra o Esperance da Tunísia, no Lincoln Field. Então é um jogo muito esperado pelos jogadores, pela comissão técnica. Ontem a gente teve aquele protocolo da FIFA, entrevistas dos jogadores, entrevista coletiva do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz falou do Gerson, que tem sido o assunto durante toda essa semana, essa iminente saída do Gerson para o Zenit da Rússia, e também falou sobre a mobilização do time para essa estreia no Mundial de Clubes. Jogar uma competição mundial não precisa de nenhuma motivação extra. Os jogadores estão extremamente motivados, extremamente ansiosos para essa estreia e sentimos que é um privilégio poder estar representando essa camisa do Flamengo numa competição tão importante, né? Onde a gente pode medir as nossas forças aí realmente para ver o nível que nós estamos perante ao mundo. Então, uma oportunidade única, onde todos os jogadores estão disponíveis, com exceção do Nico, estão disponíveis para o treinador para que eu possa tomar as decisões para esse jogo. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, foi e continua sendo muito importante para a gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou, absolutamente nada. Tudo que aconteceu foi de uma parte externa. Claro que eu conversei com ele, uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador até, como disse o Boto, que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Tá, então o Felipe Luiz falando sobre o Gerson, apaziguando todo esse tema do Gerson e falando sobre a mobilização do Flamengo para essa estreia. A gente conversou com os jogadores, né, Pedro? E também eles falaram sobre essa mobilização para a estreia, mas também uma ansiedade que é normal para uma estreia de uma competição tão importante como esse Mundial de Clubes. Tudo bem, menino? Abração para você, Abel, Mari, Celso, Eugênio, todo mundo ligado aqui com a gente. São duas coisinhas que me chamam a atenção nessa entrevista. A primeira é a tentativa quase que exagerada do Flamengo de dizer que não tem nada no caso do Gerson. Nada mudou, não tem nada, só que o Boto tem que vir da coletiva e proíbe pergunta. O Felipe Luiz diz que teve uma conversa com ele. E aqui nos bastidores a gente sabe, eu e Mendel aqui uma semana já colado no ambiente do Flamengo, se fala muito disso, se comenta muito, se vai, se não vai, por que aceitou, não deveria, porque a negociação é assim, é assado. Então, assim, há uma situação que o Flamengo não quer comentar e causa um certo desconforto e por isso tenta passar essa impressão de que não aconteceu nada. Há uma crise ali, mas que o Flamengo não quer falar. Falando de bola, de campo, que eu acho que é que o torcedor quer saber também, essa questão da ansiedade é muito curiosa, porque o Cebolinha ontem, quando vai conversar com a gente ali naquela zona mista, quase que improvisada no gramado, né, do Lincoln Field, onde vai acontecer o jogo de hoje, ele fala que um dos tópicos que o Felipe bate bastante na tecla nesse planejamento pré-jogo é sobre manter a calma. Se a bola não entrar no início, mantenham a calma, sem ansiedade. Se a bola não entrar no primeiro tempo, mantenham a calma, sem ansiedade. Não deixe essa ansiedade de estreia de uma grande competição afetar o desempenho, afetar o plano de jogo da equipe. O Léo Pereira acaba falando isso também na zona mista. O Léo Ortiz já tinha falado bastante sobre isso, até destrinchou o que ele acha que acontece com o time. Oscilações dentro de partidas e oscilações ao longo da temporada ocorrem muito por conta desse mental, dessa ansiedade de querer resolver muito, se lançar muito e acabar cedendo espaços. Então está presente esse assunto por aqui dessa ansiedade, e acho que a gente vai verificar um pouco sim quando a bola rolar hoje às 9 horas aqui da Filadélfia, 10 horas de Brasília, essa questão da ansiedade. É o Flamengo aprendendo, sabendo, tendo que lidar em como
controlar essa ansiedade? Há toda uma expectativa, semana de preparação, a gente está falando de um Mundial, a torcida se mobiliza para isso, então como o Flamengo vai tentar tratar o jogo como algo dentro do seu plano normal, é claro que tem uma ansiedade ali e segurar caso a bola não entre, como vai ser o decorrer dessa partida. Sobre o time do Flamengo para essa estreia, o Felipe Luiz nessa entrevista coletiva não quis revelar os 11 iniciais, disse apenas que o Nico de la Cruz é o único desfalque, que todos os outros jogadores estão à disposição dele. Existe uma dúvida em relação ao Alexandro na esquerda. O Alexandro, no último treino para essa partida, ele realizou parte da atividade separado dos companheiros, tem um desgaste muscular, vem de 8 jogos como titular. E uma dúvida também no meio campo, né? O Jorginho, elogiado tanto internamente como publicamente pelo Léo Ortiz, existe a expectativa da estreia dele pelo Flamengo. Então ficam essas duas dúvidas para a estreia do Flamengo, o time do Flamengo para essa estreia contra o Esperança. Ontem o Felipe Luiz foi perguntado pelo menos em 4 oportunidades na entrevista coletiva sobre time, plano, nomes, e ele falava amanhã. Ou então ele tergiversava ali, falava sobre outro assunto que não queria de fato entregar, mas a gente vai tentando colher impressões, conversar com as pessoas, né, Mendel? A linha de defesa não deve ser alterada, você tem o Wesley por ali, os 2 Leonardo, né, Léo Pereira, Léo Ortiz, e essa dúvida sim do Alexandre, por mais que ele fale, estão todos à disposição, ele fala, mas a partir disso eu vou tomar minha decisão, quem talvez segure um pouco mais para um jogo contra o Chelsea, se o Alexandre, que não treinou ontem no início, não treinou anteontem em nenhum momento com a equipe, vai ser titular ou não. Pulgar não tem De La Cruz, pode ser que pinte o Jorginho, muito elogiado quando o Mendel bem falou. A gente ouve situações do tipo, é outra prateleira, é outro nível de jogador, se adapta fácil, não precisa de muito tempo para entrar no time. Onde vai cair o Gerson, nesse possível desenho, se cai pela direita, Arrascaeta centralizado, e lá na frente muito provavelmente Pedro não deve ser titular, então como se desenha esse ataque, talvez o Bruno Henrique ali no comando de ataque, quem faria essa beirada, Cebolinha, podendo ser ele por ali, o Plata, acho que ainda segundo um pouco mais, seria o Michel. Algumas dúvidas que a gente vai tentar descobrir ao longo do dia e se confirmarem aqui até momentos antes ali, coisa de 1 hora, 1 hora e pouco antes da bola rolar, ou como chamam os americanos, antes do kickoff. Exatamente, só para fechar, em relação ao Esperance, o Esperance vem de 11 jogos de invencibilidade, é um ataque que faz muitos gols, tem o argelino Youssef Belaili, que é um jogador que... Youssef Belaili. 35 jogos, aqui. 19 gols na temporada pela seleção argelina, 3 jogos, 1 gol, 1 assistência, também tem 6 assistências pelo Esperance na temporada, jogador perigoso. Até o Léo Pereira, a gente conversou com ele, disse que tem assistido vídeos desse jogador, tem observado bastante, é um atacante perigoso, para tentar evitar um drible, para entender a movimentação do Youssef Belaili, é o Esperance também, adversário do Flamengo nessa estreia do Mundial de Clubes. Abel. Muito obrigado aos amigos Mendel Bidlovski, Pedro Ivo Almeida, ao vivo lá dos amigos. Vamos colocar aqui na nossa tela o provável Flamengo para a estreia no Mundial de Clubes da FIFA, do técnico Felipe Luiz, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandre, uma dúvida ali na lateral esquerda. Pulgar, Jorginho, será que já estreia o Jorginho? O Nico de la Cruz, infelizmente, mais uma vez fora por lesão, né? Uma pena. Muito bom jogador. Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique é o provável Flamengo, professor, para a estreia. E os amigos lá, o Mendel e o Pedro Ivo, falando muito sobre ansiedade, que parece repetitivo, tal, parece coisa antiga. Mas os próprios jogadores sempre confirmam que numa estreia, numa grande competição, às vezes, dependendo do jogador, pode atrapalhar, pode influenciar. É verdade, mas aí eu fico pensando, imagina a ansiedade do Esperance. Pega um time desse como o do Flamengo, a ansiedade vai ter dos dois lados. E a ansiedade, você vai lá assim, o Jorginho está estreando, pelo amor de Deus. Jorginho é um jogador rodadíssimo internacionalmente, não vai ter grandes problemas nesse sentido. Ansiedade é aquela ansiedade específica do gol que não sai, é um time que pega, time atento. O cenário africano é um dos grandes times do cenário africano. Então tem que ter aquele respeito, a gente já está escaldado aí as últimas competições internacionais, o brasileiro não tem passado nunca com facilidade. Tem passado, mas com facilidade é raro. Sabendo isso, tendo a noção disso, o Felipe Luiz tem a noção disso, aliás, na coletiva elogiou muitos jogadores do Esperance, o técnico do Esperance falou, não entro na dele não, agradeço, né? Mas o Flamengo está muito ciente do adversário que vai enfrentar e da superioridade que ele tem em relação a esse adversário. Já estamos aqui com a presença de Ricardo Spinelli, o Ricardinho.
É o show... Como é que é, professor? Show do Ricardinho, Dinho. Hoje, o Ricardinho, normalmente, habitualmente, vem aqui para falar de Campeonato Brasileiro, das notas, né, das seleções de cada rodada, a seleção de cada rodada do Bola de Prata. Mas hoje o assunto é a Copa do Mundo, o Mundial de Clubes da FIFA. Você traz especificamente informações sobre o grupo do Flamengo, é isso? Bom dia, amigo. Exatamente, Abel. Bom dia, Mari, professor Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Sim, estou aqui para trazer algumas informações sobre os rivais do Flamengo e projetar como deve ser a participação rubro-negra nesse Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Então eu trouxe aqui para vocês, fã de esportes, na sexta-feira a gente mostrou aqui no 360 os grupos do grupo do Palmeiras, e nesse caso aqui, primeiro o nosso começo vai ser aqui com esse touch, mostrando primeiro uma diferença entre Flamengo e Chelsea. Palmeiras e Porto, a gente podia ver, a gente usou como base principalmente o Power Ranking da Opta, que é uma das maiores empresas de estatísticas globalmente, né? E a gente, com a parceria com a Opta, a gente tem esses rankings tanto das ligas, das principais ligas do mundo e do futebol, quanto das equipes, Abel. Então, nesse caso, a gente pode dar uma olhada o quanto os times se aproximam ou se distanciam, né? Então, por exemplo, se a gente pegar as ligas que os dois disputam, no caso do Flamengo, na Série A do Brasileirão, a Liga Brasileira, segundo a Opta, é a 9ª mais forte do mundo, de acordo com as médias dos times, do desempenho das equipes, com um rating de 79,4. Já a Premier League, que é a principal liga do mundo, isso na nossa percepção já seria a melhor do mundo, segundo a Opta também, o rating da Premier League é 92,6. Aí já fica uma diferença muito grande entre uma e outra. No caso entre Palmeiras e Porto, do jogo de ontem, por exemplo, a Liga Portuguesa aparecia pouquinha coisa acima da Liga Brasileira, 79,8 contra 79,4 da Liga Brasileira. Agora, em relação aos times, Abel, a gente pode ver também que existe uma diferença muito grande nisso. Então, o Flamengo com 85 e o Chelsea com 95,9. O Chelsea é o 9º time do mundo hoje, nesse momento. Esse ranking, ele vai sendo atualizado dia a dia. Então, ele não é estático. Ele vai sendo atualizado de acordo com os resultados das equipes, o que os times desempenham em campo. No caso, o Flamengo é o 78º do mundo. O segundo no Brasil, o primeiro é o Palmeiras. O Chelsea é o 4º na Inglaterra. E o último aspecto que a gente pode ver é a diferença de valor de mercado das equipes, segundo o site Transfer Market, que é um site especializado nisso. Então, o time do Flamengo tem um valor de mercado avaliado pelo site em 221 milhões de euros, enquanto o Chelsea chega a 1 bilhão de euros, quase 5 vezes mais do que o Flamengo. Então vai ser uma tarefa muito difícil, mas, obviamente, futebol pode apresentar surpresas e o Flamengo, não é por causa disso que o Flamengo vai perder para o Chelsea, não queremos dizer isso, mas é obviamente uma forma da gente mostrar com números aquela sensação que a gente tem da diferença de realidades entre os dois times, as duas ligas, os dois países, em termos de economia, em termos de finanças, em termos de ligas. Então, nesse caso aqui, eu acho que isso tudo reflete um pouco isso, Abel. Não sei se você tem a resposta, mas eu não entendi direito como se chega nesse número, desse rating que você falou. Por exemplo, o Flamengo 85, Chelsea 95. O que é medido aí? Bom, são os resultados das equipes, os jogadores, as classificações, os títulos recentes. Então, por exemplo, isso tudo dentro da própria liga. Então, obviamente que a liga mais forte vai, com o time que está mais em cima, numa liga mais forte, vai ser beneficiado por isso. Então, obviamente que os times da Premier League, como estão numa liga mais valorizada, mais difícil, os resultados são mais difíceis de serem obtidos e com isso o rating vai sendo mais alto, né? No caso do Brasileirão, tem muitas equipes que
com um nível mais baixo em relação a essas ligas. Então, por exemplo, Flamengo, Palmeiras são os 2 melhores times do Brasil. Esses ratings eles vão depender de acordo com os resultados deles. Então, por exemplo, o Palmeiras está em primeiro no Brasil, está acima do Flamengo, apesar do Flamengo ser o primeiro do Brasileirão, principalmente por causa de outras competições. Então, o Flamengo, com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores, a Libertadores é uma liga muito importante, é uma liga continental. O Palmeiras foi bem melhor do que o Flamengo nesse caso. Então, com isso, o Palmeiras, nesse momento, tem um rating um pouquinho maior do que o Flamengo por isso. Então, são as duas equipes entre os 100 primeiros do mundo, as 2 equipes brasileiras que estão entre os 100 primeiros do mundo. São as únicas 2. O terceiro colocado é o Botafogo. O Botafogo está um pouquinho abaixo do 100º lugar. Mas isso é muito legal porque é muito atual, muito do momento, né? Sim. O Chelsea, por exemplo, o fato dele ter melhorado muito na Premier League fez com que ele tenha esse momento. É o momento do Chelsea que está pesando aí também. O título da Conference League também, que ajuda. Então, com isso, esses resultados, o Chelsea ele vem subindo nesse rating, nesse ranking ao longo da temporada. O começo de temporada mais difícil do Chelsea, depois vai melhorando. Com isso, o Chelsea vai subindo. Então, ele é muito fluido, esse ranking. Então, a gente pode até, inclusive, ver ao fim do Mundial, talvez as equipes brasileiras avançando, a gente vê os times brasileiros subindo nesse ranking e talvez, quem sabe, chegar mais próximo dos primeiros colocados. Isso talvez pode ser uma coisa legal para os times brasileiros. Até porque muito time bom europeu, né, que está à frente do Flamengo aí nessa diferença, né, da posição do mundo, está fora do Mundial, né? Sim. Então, assim, se a gente pensa nas 5 principais ligas europeias, não necessariamente muito provavelmente o Flamengo não está atrás de todos esses times que disputam as principais ligas europeias, né? Sim. Mas ainda assim, o desempenho dessas equipes nas outras competições continentais conta muito, né? Barcelona, por exemplo, não está no Mundial, mas estaria bem colocado. Exato. O Barcelona é o segundo melhor nesse momento no ranking, o primeiro é o Liverpool. Do mundo. Então, os 2 primeiros estão fora, Uau. né? O melhor colocado é o PSG, do Mundial de Clubes. O PSG é o terceiro colocado, também subindo graças ao título da Ligue 1, o campeonato francês, no caso, e também, obviamente, da Champions League. Então, a Ligue 1 está um pouco abaixo de Premier League, de La Liga. Então, com isso, o título da Ligue 1 também não é tão valorizado em relação ao título da Premier League do Liverpool e o título de La Liga do Barcelona. Então, essas coisas explicam um pouco como é que funciona. É lógico que isso daqui não é uma matemática exata, não é uma coisa que não é uma regra, uma lei do universo de que o Chelsea é o 4º melhor time da Inglaterra, é o 9º do mundo, o Flamengo é só o 78º do mundo. Não quer dizer isso. É só uma forma que a gente... até uma forma que a gente consegue... Né? De alguma forma ranquear esses times. É lógico que as realidades são muito distintas e pela primeira vez a gente está tendo um campeonato que a gente vai ter esse embate, esses encontros com mais jogos, mais numerosos entre esses times, e aí talvez esse ranking vá ficar mais próximo um do outro justamente por causa de resultado. Eu, particularmente, nem acredito que o Flamengo vá mal contra o Chelsea. Na minha cabeça, no meu bolão, eu coloquei empate de Flamengo e Chelsea, né? Então, assim, isso daqui, de novo, não é uma ciência exata, né? É mais uma coisa da gente ter uma forma de trazer números que ajudam a gente a pensar no que é a distância de Flamengo para Chelsea, de Porto para Palmeiras. Então, qual era a distância de Porto para Palmeiras? A distância de Porto para Palmeiras era de... Agora, eu preciso ver o número exato, eu lembro de cabeça aqui da Liga. Mas era bem menor, né? Não, era quase... Por exemplo, no caso aqui de Chelsea e Flamengo, é de quase 11 pontos. No caso de Palmeiras e Porto, não chegava a 2. Então, a diferença dos dois próximo, né? Era muito próxima, a distância dos dois. Mas enquanto você olha aí... Não, já achei aqui. É 85,5 Palmeiras, 87,1 o Porto. Então, 1,6 a diferença entre Porto e Palmeiras. A Liga Portuguesa também é 0,4 mais forte do que a Liga Brasileira. Então, equiparadas nesse ponto. Então, muito próximos os dois. E sexta-feira no Sport Center até comentava que a ideia que a gente mostrou foi no caso de Palmeiras e Porto, como esse jogo deveria ser equilibrado pensando nesses ratings, nesses rankings. E no caso foi. O Palmeiras foi melhor do que o Porto, mas o Porto também teve as suas chances. Então,
a nossa percepção e o que o Power Ranking da Opta trouxe acabou sendo bem próximo da realidade. E o Esperance, o adversário de hoje? O Esperance está bem abaixo, então não figura entre os melhores times do ranking. Aí a gente tem os artilheiros do Esperance no campeonato tunisiano da última temporada. O Ian Sassi, brasileiro, ex-Curitiba, Vasco, América Mineiro, foi o artilheiro da equipe no campeonato tunisiano com 10 gols. Abaixo dele o Belaili, que é argelino, e o Jabri, tunisiano, o Belaili com 9 gols e o Jabri com 8. O Ian Sassi, que depois do América Mineiro, foi para o Melbourne, da Austrália, e agora vive a temporada, uma temporada muito boa no Esperance. Então, é um nome conhecido, uma cara conhecida, e a gente trouxe também aqui, o Data ESPN fez análise dos times da temporada, só para a gente ter números, para a gente ver como é que foram as temporadas dos 4 times que o Flamengo enfrenta nessa temporada dessa última temporada antes de chegar ao Mundial. Não sei se a gente tem a tela aí para a gente colocar. Aparentemente não. Não. Então não. Tá, então vamos lá. Não, me disseram que sim. Chegou, olha aí. Boa. Não é essa. Não é. Então não temos. Vamos lá. Eu posso falar aqui para vocês os números. Desculpa, Aí Abel. nós temos os confrontos, né? Esperance, Chelsea e Los Angeles, é isso? Uhum. E o Flamengo entra já sabendo o resultado do jogo do Chelsea com o Los Angeles, que é mais cedo. Muito bem. Bom, agora de cabeça eu não vou lembrar até achar aqui. O programa já acabou. Sem problemas, Ricardinho. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Trazendo... Aí, Opa, chegou. Aí. Boa. Então, ó, ela veio a pé. É isso. Na esperança de aparecer a tela, o Esperança está aí na tela. Muito bom. O professor gosta desses trocadilhos. Então vamos lá. O Flamengo, como todos os times brasileiros, com mais partidas em relação aos seus adversários de grupo, o futebol brasileiro, o calendário pesando muito contra os times brasileiros. Então 35 partidas, o Esperança 28, o Chelsea 28 e o LAFC com 23. O Flamengo 73% de aproveitamento, o Esperance com 77% de aproveitamento. Obviamente, como a gente disse anteriormente em relação aos rankings da Opta para as ligas, a liga tunisiana é mais fraca que a liga brasileira, então talvez aí esteja a diferença de aproveitamento dos dois. O Esperance joga num formato de 4-3-3, costuma jogar nessa formação. O Chelsea, com 65% de aproveitamento na temporada, a formação mais utilizada, o 4-2-3-1. E o Los Angeles FC, com 23 partidas, 55% de aproveitamento. E também a formação mais usada, um 4-3-3. Então, os times, assim, pelo menos no termo de... se a gente olhar as formações base, muito parecidas. Então, talvez isso possa ser uma boa coisa para o Flamengo, porque é muito parecido com o que os times brasileiros jogam aqui. A maioria dos times costumam jogar num 4-2-3-1, 4-3-3, então talvez para o Flamengo isso seja uma boa. Abel, só para trazer um detalhe, você perguntou do Esperance, 79,2 o rating dele e a posição global é 257. Está bem abaixo, como disse ali o Ricardinho. Perfeito. Muito obrigado, Ricardinho. Bom dia, amigo. Boa semana. Obrigado, vocês também. Ricardo Spinelli conosco, trazendo informações do grupo do Flamengo. E agora chegou a hora do nosso palpite artilheiro. Ah, é? O Eugênio sempre não, mas ultimamente ele tem ficado por último e tal. Aí ele às vezes fala, estão tentando influenciar. Para que ninguém influencie o Eugênio, ele vai abrir hoje. Não é uma boa? Gostou? Pode ser. Flamengo e Esperance, né? Isso. Ai. Tá em dúvida? Não, eu queria colocar só uma questão, né? Que a gente falava agora há pouco sobre ansiedade. É claro que existe uma ansiedade na estreia, mas é uma diferente ansiedade em relação ao Palmeiras, por exemplo. Porque o Palmeiras pegou o principal time do grupo logo na estreia, ele entrou meio que como... não vou dizer que, assim, sem a pressão, sem a exigência da vitória, ele entrou buscando a vitória, mas sem a responsabilidade de ser o grande favorito do jogo. O Flamengo entra com a responsabilidade de ganhar o jogo. Sabe? A mesma que o Botafogo entrou. É diferente, é a mesma que o Botafogo entrou. O peso talvez seja maior no anímico do time, no psicológico do time, de assim, olha, esse jogo aí, você não tem a possibilidade de não ganhar. Você é o favorito, você tem que mostrar que é melhor. Isso gera uma ansiedade maior. Meu modo de entender.
Eu acho que o Flamengo tem que lidar com isso. É mais difícil do que... Então, é o Porto, o Palmeiras. É o Porto, eu vou lá e vou jogar meu futebol e mostrar quem eu sou. Então, acho que é diferente a responsabilidade. Dito isso, Flamengo 2-1. Flamengo 2-1 é o palpite do Eugênio. Eu poderia lembrar, em cima do que você falou. O Bayern de Munique também entrou com a responsabilidade de ser o favorito, 10-0. Mas é contra um time semi-amador, semi-profissional. Paris Saint-Germain também entrou com 4-0. Então, mas aí o Paris Saint-Germain é o time hoje que está sobrando. Futebol 3.0, Abel. Palpite do professor Celso. Você é um pouquinho mais otimista, assim. Uma vitória um pouco mais confortável. 3-1, tá bom? Pro Flamengo. Você que manda. 3-1 pro Flamengo. 2-1 Eugênio, 3-1 professor Celso. Mari Pereira, o seu palpite artilheiro de hoje. 3-0. Acho que não vai tomar gol. Mais confortável ainda. Eu concordo com a Mari. Não estou apostando em gol do Esperance contra o Flamengo, com a forte sistema defensivo armado pelo professor Felipe Luiz, e meu palpite é 2-0 para o Flamengo. 2-0 Abel, 3-0 Mari, 3-1 professor Celso e 2-1 Eugênio. Todo mundo apostou em vitória do Flamengo, certo? Vamos ver se o Flamengo confirma a nossa projeção. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Aqui, ó, placar móvel. É isso aí, nação. E o seu palpite, o seu placar? Qual você acha que vai ser o placar do Flamengo nesse jogão de hoje, hein? Mengão inicia aí o Mundial hoje contra o Esperance. E aí, quanto você acha que será o jogo de hoje? De quanto o Mengão vai ganhar esse jogo? Eu vou também nos 3-0. É a minha opinião, meu palpite ali. Então deixa a sua também ali nos comentários ali abaixo. Lembrando, créditos ali na descrição para a ESPN Brasil. E esse jogão de hoje promete, hein? Que o Mengão nos surpreenda, que o Mengão surpreenda a todos aí com um jogo muito bonito, daquele jogo, sabe, que dá prazer de assistir, com um belo jogo e com gols também, né? Que o Flamengo já comece aí goleando aí, de preferência, para ficar ali entre os primeiros, né? O Flamengo fazer Flamengo faça um bom mundial aí e mostre aí para muitas pessoas que ainda só fica com mimimi, né? Esquecem o time que o Flamengo é no mundo. Não falo só apenas no Brasil, eu falo mundialmente conhecido, a torcida e enfim, Mengão hoje vai surpreender a muitos, que assim seja, mas que surpreenda daquele jeito bom mesmo, sabe? Com gol, com um belo jogo e que mostre o Flamengo que é. E aí, você quer, qual a sua opinião aí? Você acha que o Jorginho tem que ser titular hoje ou não? Bruno Henrique ou Pedro? Meus amigos, isso aí só quando estiver próximo ao jogo pra gente ter certeza ali dessa formação. Mas que o Flamengo vença esse jogo de hoje. E é isso aí, voltamos mais tarde com mais informações, notícias, atualizações do nosso Mengão. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer. Até o próximo.